Pessoal, estamos aqui com Guilherme Siqueira, que tem uma vasta história dentro do futebol espanhol. Vai conversar com a gente, principalmente para a gente abordar alguns temas de Atlético de Madrid. Primeiro, Gui, obrigada por conversar com a gente. E eu já começo indo direto, assim, porque a tua relação com o Atlético de Madrid e com o Valência, talvez os dois clubes que tu tenha atuado mais aqui na Espanha, mas como a gente está em prévia de jogos importantíssimos da Liga dos Campeões, queria saber como é que tu tá vendo esse Atlético de Madrid para essa temporada e principalmente de olho nesse duelo contra o Barcelona? Olá, Tati, amigos da TNT. Primeiro eu quero dizer que é um prazer estar sendo entrevistado por ti, né? Não tive esse privilégio, eu que saí do Atlético em janeiro de 2016 e, para quem não sabe, a Tati começou ali em março, né, Tati? Eu acho, de Isso, 16. não nos Então, encontramos. sou muito fã do teu trabalho, é um prazer estar aqui contigo. Bom, falando Obrigada. de Atlético e Barcelona, eu acho que é um jogo muito claro, né, Tati? Uma equipe dominante como a do Barça contra uma equipe de transição que é a do Atlético, né? Eu acho que sempre foi assim. O Simeone sempre armou equipes para jogar contra o Barcelona de uma forma muito reativa, né? Tanto é que a gente conseguiu ver esse ano pelos jogos que entre as equipes, né? Aquele 4-0 épico na Copa do Rei, onde foi um Atlético realmente muito intenso em cima do Barça, e o jogo da volta, né? O 3-0, onde um Barça completamente dominante. E eu acho que o jogo de ida e volta o Simeone sabe jogar bem, né? Não é um jogo de 90 minutos, é um jogo de 180. Então eu espero um Atlético completamente intenso, organizado defensivamente, mas sim, né, com muito perigo por fora, com o Juliano Simeone, o próprio Lukman, né, que começou muito bem no Atlético, com aquele meio de campo forte que o Simeone gosta de jogar. Então acho que vai ser uma equipe muito compacta defensivamente, né, com bastante velocidade lá na frente. E o Barcelona, aquela equipe dominante, né, que a gente já conhece, que é uma baixa muito importante, né, que é a do Rafinha, mas é uma equipe que vem no momento muito bem, vem liderando a La Liga, né, com jogadores ali como Dani Olmo, né, digamos Lewandowski, que são jogadores letais, o próprio Lamine Yamal. Então vai ser um grande jogo, Tati, onde realmente os detalhes farão a diferença, né? Eu não ia começar por esse caminho, mas já que tu abriu essa porta para falar de Simeone, porque é um personagem Gui, que chama sempre muito atenção. Ele até diz: a gente joga de uma mesma forma há 14 anos e é dessa forma que a gente vai continuar jogando. Como é que era a relação dentro do vestiário na tua época com o Simeone? Tu acha que ele mudou muito nesses anos ou ele continua o mesmo que chegou no Atlético há 14 anos atrás? Olha, conhecendo o Simeone é muito difícil ele mudar para alguém, é mais fácil alguém mudar pelo trabalho dele. Não, eu vejo um trabalho muito similar. Eu acho que a mentalidade que o Simeone consegue trazer para as equipes, né, essa mentalidade lutadora. A gente vê os jogos do Atlético sempre muito emocionantes, né, com placares sempre ali muito apertados, mas ele é aquele treinador, né, muito intenso. Ele consegue, né, extrair isso do jogador, né, essa intensidade, essa concentração. Então eu não espero um Simeone diferente, não. Eu espero um Atlético aguerrido, jogo de 180 minutos, né, como eu falei anteriormente. O Atlético sabe jogar bem esse jogo. Eu até conto, né, é uma curiosidade, Tati. E na temporada 2014-2015, o Barça foi campeão na nossa casa, na penúltima rodada do campeonato, na La Liga, no antigo Vicente Calderón, né, que hoje já nem existe mais. 1-0 gol do Messi, mas um fato curioso naquele jogo é que o Simeone não queria que a bola passasse pelo corredor central, por conta do meio de campo do Barça e a letalidade do ataque, né? Aquela transição muito rápida do Barcelona também do meio para frente. Então eu lembro que ele preparou o jogo, dependendo do corredor que nós roubássemos a bola, a jogada tinha que finalizar por aquele corredor. Quer dizer, roubamos pela esquerda, essa jogada tinha que terminar pelo lado esquerdo. E, né, e pela direita da mesma forma. Então, ele lê muito bem esses jogos, né? Muitas vezes, por exemplo, se pega um lateral do Barcelona, talvez de não tanta estatura, ele coloca um atacante ou um ponta de estatura ali na frente para ganhar aquela primeira bola, né? Então, o Simeone é um estratégico para esse tipo de jogos e tenho certeza que o Atlético vai fazer frente, sim, à equipe do Barcelona. Tem alguma curiosidade dessa época envolvendo essas questões mais de mentalidade mesmo, de preparação diferente dos jogos? Eu já vi histórias muito loucas de tipo colocar vinagre no vestiário, colocar uma balança na entrada do vestiário para pesar os jogadores. É É. realmente assim, tudo isso que rodeia o vestiário do Atlético desde que o Simeone chegou. Tu viveu alguma coisa dessas, Gui? Olha, eu me assustei no bom sentido com a forma como eles são supersticiosos. É uma coisa impressionante, né? A saída do hotel até a volta do aquecimento aconteciam sempre as mesmas coisas. As mesmas músicas no ônibus, as mesmas músicas no vestiário. O próprio Ortega, que já não está mais no Atlético, né, que é o antigo preparador físico, as mesmas falas, o Simeone os mesmos gestos, a mesma roupa, aquele terno todo preto. Então, assim, era um staff, né, muito supersticioso.
Então aquilo me chamava muita atenção, porque, né, eu não tinha esse hábito. E eu lembro que quem falou muito foi o Miranda, né? O Miranda zagueiro. Ele dizia, ó, vai te acostumando, porque aqui, porque uma vez eu falei pro Miranda, né? Eu falei, poxa, no ônibus poderia tocar uma música brasileira de vez em quando. Ele falou, cara, esquece, porque não vai ter outra música a não ser essa. Então, sim, eu acho que é um staff muito supersticioso, mas a forma como o Simeone tem também de potencializar os atletas, né, de motivar os atletas é uma coisa impressionante. E eu não digo só os 11, eu digo os 25 que trabalham com ele. O trabalho da semana do Simeone é um trabalho muito intenso, é um trabalho muito gostoso de fazer, né? Então, até aqueles jogadores que jogam menos, digamos assim, que deveriam estar descontentes, estão a todo momento com a esperança de que vão ser importantes para o Atlético, né? De que vão ter minutagem. Então, acho que isso é um mérito, né? Acho que todo treinador queria ter esse controle de um plantel, e isso o Simeone tem, sem dúvida alguma. É isso que tu fala, é bem interessante, porque o Atlético é realmente um dos times que, durante os últimos anos, os reservas entram e resolvem. O Correa foi talvez um dos grandes Nossa, símbolos disso, né? Ele tinha muitos muito. gols, mesmo não sendo titular absoluto durante a passagem dele pelo Atlético. O Exatamente. fator casa nesse tipo de eliminatória, porque até hoje, as duas vezes que tu não tava, acho que nenhuma delas, mas eu imagino que isso não tenha mudado porque o vestiário e as pessoas que estão por ali são mais ou menos as mesmas. O Atlético disputou duas eliminatórias com o Simeone como técnico contra o Barça e nas duas conseguiu eliminar o Barça. E o fator casa para o Atlético foi muito importante. Definir no Caldeirão era sempre muito importante. Tu não chegou a jogar no Metropolitano, mas já posso te adiantar que o Metropolitano começou a ter certa aura de Calderon nos Caldeirão. últimos anos dentro da Champions, né? Tu acha que o fator casa pode ser decisivo para o Atlético? Sem dúvida alguma, Tati, até porque, como tu falou, né, o Atlético já demonstrou que é capaz de remontar jogos importantes em casa, de decidir eliminatórias em casa. Então, independente de como vá o jogo, né, de ida na quarta-feira, sem dúvida alguma o Atlético em casa é muito forte, né? E como tu falou, e aquela atmosfera, digamos assim, que se tinha no Caldeirão, que está se criando agora no Metropolitano, isso ajuda muito, né? E aí tem um treinador que sabe inflamar o público, tem um público que já sabe como o Atlético joga, né? Então o Atlético daquela forma aguerrida, não dá uma bola por perdida. Então eu não tenho dúvida, Tati, que teremos aí duas eliminatórias da parte do Atlético, de muita intensidade, muita concentração, né? E tenho certeza que será um grande jogo, sem dúvida alguma. O Barça sofreu com o Atlético essa temporada na Copa, aquele 4-0 no jogo de ida, e depois não conseguiu, mesmo também sendo um time que tem um fator casa muito forte, né? O Barça é muito forte jogando no Camp Nou, dar a volta. Que lembrança tu tem de jogar no Camp Nou? Que agora também é um estádio praticamente novo, né, Gui? Mas eu imagino que a forma como o torcedor se comporta, ela deve ainda ser muito parecida. Quais são as tuas lembranças de jogar no Camp Nou? Ah, Tati, eu tenho duas histórias, vou tentar ser bem breve, né, que foram muito importantes para mim. A minha primeira, eu tive no Camp Nou com 12 anos de idade, Tati. Eu fui jogar um torneio de futebol de salão em Barcelona, com a equipe local aqui da minha cidade, de Florianópolis. E eu fui assistir um Barcelona e Real Oviedo. O Barcelona ganhou de 2-1. Barcelona de Luiz Henrique, o Giovani, né, o meia brasileiro, zagueiro bulgaro, o holandês. E após o jogo, nós fizemos uma foto atrás do gol, o gol olhando das cabines para o campo, o gol da direita. Nós batemos uma foto ali e eu, poxa, um menino de 12 anos de idade, eu viajei naquela trave, naquele campo, e eu tinha um sonho de um dia jogar ali. 13 anos após aquela foto, Tati, eu vou jogar com o Granada contra o Barcelona e eu tenho a felicidade de fazer dois gols de pênalti naquela trave ali. O primeiro foi o gol do empate, estava 2-1, foi o gol do empate. Então tu pode imaginar o meu nervosismo naquela hora para bater o pênalti de empate, né? Que era no Valdez ainda, o grande goleiro Valdez. Depois ainda fiz o segundo pênalti de cavadinha, né? Não é fácil, né, fazer Coragem. uma cavadinha no Camp Nou, eu tive a ousadia e a felicidade de poder fazer. E já com o Valência, em 2016, Tati, contra o grande trio MSN, nós ganhamos de 2-1 lá. Se vocês verem o lance, o primeiro gol ele é meu, mas o árbitro não dá para mim. É uma jogada, uma tabela que eu faço com o André Gomes. Eu chuto para dentro da área, a bola desvia no Rakitic, gol. E eu saio para comemorar. O gol é muito meu, mas o árbitro deu contra, mas eu sinto que ele é meu. Nós ganhamos de 2-1 aquele jogo. Diego Alves fez o jogo da vida dele, pegou tudo naquele jogo e a gente conseguiu ganhar o trio MSN. Então são as duas lembranças, né, principais que eu tenho do Camp Nou. Como é que era enfrentar o Messi? Porque os laterais do Atlético sempre tinham os laterais esquerdos, essa grande tarefa de ter que enfrentar o Messi. Como era que eram os teus duelos com o Messi? Olha, sempre de muita tensão, né? E eu sempre falo, né? O Messi é difícil de marcar o Messi já quando ele vem num contra um contra a gente. Agora, o Messi sem bola,
ele muitas vezes não participava da fase defensiva da equipe. E isso acaba desmontando o lateral adversário, porque a gente está sempre acostumado, né? De na posse de bola ter um extremo na nossa frente aqui, nos marcando, nos acompanhando. E o Messi não fazia aquilo, muito pelo contrário. Tanto é que o gol que eu faço pelo Valência contra o Barça é uma jogada que eu saio, porque o Messi não me segue, e eu vou com tudo, entro sozinho e faço o gol. Mas e o medo de muitas vezes atacar e se houver uma perda de bola, ter o cara lá aberto, né, para ir no contra-ataque. Então sempre foi um jogador muito desequilibrante e imprevisível. A pergunta que todos fazem, né? Eu joguei 7 anos da Liga Espanhola contra Cristiano, Messi, Neymar, e vem sempre a pergunta: quem é melhor, Messi ou Cristiano, né? Dois extraterrestres, mas a imprevisibilidade do Messi era maior que a do Cristiano. Cristiano é um jogador completo, direita, esquerda, cabeceio, chute, velocidade, mas o Messi era muito imprevisível. Então, assim, a todo momento, mesmo aos 95, ganhando de 3-0, dava a impressão de que o Messi poderia empatar o jogo em 2 minutos, entendeu? Então, era realmente muito difícil. Mas, graças a Deus, Tati, não virei meme nesses 7 anos, não vi nenhum drible desconcertante que tenha me colocado aí nas páginas e nas manchetes. Mas foi legal, né? Acho que foi um prazer poder ter jogado tantos anos contra um jogador tão impressionante, tão impactante que foi ele. O Felipe tem muitas histórias com o Messi, e agora eu queria entrar justamente nessa página, Felipe, porque Sim. tu chega no Atlético para substituir, de certa forma, o Felipe, e depois o Felipe volta para pegar o lugar dele. Como é que é a tua relação com ele? Como é que foi sempre essa relação de acabar tendo, em determinado momento, vocês dois ali por uma vaga no time? Não, é uma história muito, muito legal, né, Tati? Que começa lá, aqui no Figueirense, né? No juvenil do Figueirense, nós jogamos juntos, fomos para a Europa na mesma época, com o mesmo empresário, né? Só fomos para países diferentes. Depois nos reencontramos na Liga Espanhola, eu pelo Granada e ele pelo Atlético, jogamos contra alguns anos. Eu tenho a felicidade, né, e a responsabilidade de tomar o lugar dele quando ele vai para o Chelsea. E ele volta no ano seguinte para realmente tomar a posição que era dele. Não foi uma tarefa fácil, né? Ter que substituir o Felipe depois de grandes anos no Atlético. Acho que aquela equipe que ganhou a La Liga, né, com o gol do Godinho lá no Camp Nou, foi uma equipe que foi muito marcada, né, na história do clube. Então é muito difícil quando a gente chega no Atlético, um ano após eles serem campeões da La Liga e quase campeões da Champions, né? Aquela famosa cabeçada do Sérgio Ramos. Então eu peguei uma equipe já muito compacta, que se conheciam muito bem. Foi um ano para mim de muito aprendizado, digamos assim. Eu comecei bem, campeão da Supercopa, jogando, né? Depois oscilei um pouco e terminei a temporada jogando bem. Mas eu acho que eu precisava de um segundo ano de afirmação para poder entrar naquele estilo de jogo do Simeone, né? Então, o Felipe acaba voltando e a minha lesão no tornozelo, que é quem me fez parar de jogar, ela acaba voltando também, se agravando. Então, ali eu não tive mais possibilidade. Mas para mim foi um prazer, né, ter substituído o Felipe. Tanto é que quando ele volta para o Atlético, eu entrego a número 3 para ele. E ele é engraçado, porque eu sou mais falante, o Felipe é mais introvertido. E eu falo para ele, eu vou te dar 3 de volta. Ele, não, pela... E ele todo assim, sabe, cheio de dedos. Não, pelo amor de Deus. Eu falei, cara, não, esse número é teu, não é meu. Isso aqui não me pertence, é teu. Então eu acabei dando a 3 para ele, fiquei com a número 4. E tive a felicidade também, né, Tati, de participar da intermediação da vinda do Felipe Luiz para o Flamengo. Então é uma história, eu só tenho. Eu só falo do Felipe com alegria, gratidão e reconhecimento, porque o profissional todos conhecem, né? Mas o ser humano também é um cara fora da curva, fora de série. E tenho certeza que no futuro muito próximo aí estaremos vendo ele brilhando na telinha da TNT, se Deus quiser, na Europa, e tu entrevistando ele após os jogos. Pro pânico dele, porque o meu banco perseguiu o Felipe durante várias temporadas aqui no É Atlético o de banco Madrid. mais famoso do mundo, não digo do mundo, o Banco da Tati. Te surpreendeu o sucesso todo do Felipe, assim, porque a passagem dele pelo Flamengo é uma passagem rápida, pelas ideias que ele mesmo tinha, né, de continuar essa temporada, mas é uma passagem de muito sucesso e a sensação que a gente tem é de que o Felipe tem uma mentalidade de técnico, não vou dizer moderno, mas de um técnico que teve toda essa experiência com esses grandes treinadores e que dá a sensação um pouco de que pode ser o primeiro técnico de uma sequência de técnicos futuros do futebol brasileiro. Te surpreendeu, assim, o Felipe técnico, Gui? Não me surpreendeu, Tati. O Felipe, enquanto ainda jogava, ele às vezes acabava jogos e ele queria saber do técnico adversário por que ele tinha tomado tais decisões durante o jogo. Então, para, né, para vocês verem como funcionava a cabeça do Felipe. O Felipe sempre foi um pouco treinador dentro de campo. Ele sempre teve essa vontade, ele declarava abertamente de que seria treinador após o término da carreira. Eu acho que essa humildade que ele teve de começar a carreira como treinador no sub-17, migrando para o sub-20, ele já tinha um entendimento, né? E, obviamente, se lhe foi dada uma oportunidade de ouro, e como ele se preparou muito bem, foi um casamento perfeito. Não é fácil começar uma carreira no Flamengo, né, na equipe principal, com tanta responsabilidade, ainda mais
Flamengo deixando algumas viúvas aí, como foi o Jorge Jesus, por exemplo, né? Sempre existia a comparação. Então vimos um Felipe Luiz completamente capacitado, preparado, que tem uma gestão de grupo fenomenal, porque até ontem era jogador, conhece o vestiário como ninguém, e ele é um cara muito humano e muito honesto, né? Então acho que o treinador, quando ele tem esse perfil, ele só tem a ganhar, e tenho certeza que o futuro do Felipe ele é brilhante. Eu acho que ele agora passa pela Europa, o próximo passo, e quem sabe no futuro próximo, né, a gente tenha também ele servindo a nossa seleção. Mas eu sempre falo que nós temos que ter mais perfis como o do Felipe Luiz, não só no entendimento do jogo, e sim como ser humano, como profissional, porque o Felipe, categoricamente falando, né, é uma peça chave para o nosso futebol. Vamos ver como é que vai ser o futuro do Felipe. Tu chegou a jogar a Liga do. Tu me falou agora que tu estava naquele vestiário do Atlético quando tu chega, justamente depois de perder a final da Champions, a primeira de 2014, né? Isso. Tu chega naquele vestiário que é um vestiário que sentiu muito aquela derrota. Eu, tu não tava, mas eu imagino que isso tenha ficado marcado. Tu acredita que com o Simeone o Atlético ainda tem a possibilidade de conquistar uma Champions? Porque é a verdadeira obsessão agora, né? Do clube, do técnico, da torcida. E o Atlético bateu na trave duas vezes e contra o mesmo rival, contra o rival da cidade, que deixou marcas, a gente sabe, profundas no vestiário do Atlético. Tu vê o Simeone sendo esse cara que ainda tem a possibilidade de levar o Atlético a conquistar a primeira Champions? Sem dúvida alguma, Tati. É um treinador que conhece perfeitamente o plantel, a casa, a torcida, o clube, né? Então, ele está completamente capacitado para levar o Atlético a um título. Mas é óbvio que a Champions League é uma competição muito exigente, né? Muito difícil. A gente sempre coloca aí três, quatro, cinco equipes, muitas vezes à frente do Atlético pela disputa do campeonato. Então, ter uma equipe como o Atlético que vem todos os anos se classificando para a Champions na La Liga, né? Incomodando na Champions, uma hora sim pode acontecer. E eu acho até que o futebol poderia premiar, né, o Atlético e o Simeone nesse caso com o título, né? Acho que já bateu na trave duas vezes ali. Eu ainda lembro perfeitamente que no ano que eu chego no Atlético, um ano após essa perda desse título da Champions, nós fizemos alguns jogos contra o Atlético e nós fomos vitoriosos em quase todos. No Campeonato Espanhol ganhamos de 4-0 em casa deles e ganhamos no Bernabéu de 2-1. Na Copa do Rei eliminamos eles também lá no Bernabéu. E na Champions caiu nas quartas de final o sorteio. Nós até nos sentimos um pouco à vontade por já conhecer a equipe, né? Fomos bem confiantes para aquela eliminatória. Empatamos em casa e perdemos o jogo de volta no Bernabéu com o gol do Thiago Hernandes, nos eliminando nas quartas, né? E no ano seguinte a gente também, eu até jogo a fase de grupos bastante na temporada 15-16. Eu saio em janeiro, mas a fase de grupos eu joguei ali 3, 4 jogos. E tem aquela final de San Siro também, né? De Milão, que acabou sendo, né, decidida a favor do Real Madrid nos pênaltis. Mas eu vejo assim a equipe do Atlético totalmente capacitada. E o Atlético é isso, é uma equipe que deixou chegar, vai incomodar. Então eu tenho certeza que nessas eliminatórias aí teremos um Atlético de Madrid bem aguerrido, né, batendo de igual para igual com os adversários. Tu não chegou a pegar o Griezmann, porque ele chega. Ele chegou Não a pegar pego, o a gente Griezmann? chega junto. Vocês chegam juntos, é Eu verdade. chego 10 dias após o Griezmann e fiz uma relação muito boa com ele, Tati, lá em Madrid, Ah, sabe? é? Somos vizinhos ali de condomínio, e um cara, poxa, assim, sensacional. Fiquei muito amigo dele. Tem até histórias com ele ali, né? Porque a gente andava junto sempre. Então ali eu tive um ano com ele bem, bem próximo ao Antoine. Conta alguma história pra gente do Griezmann. O Que a primeiro gente- que ele sempre se sentiu muito sul-americano, digamos assim, né? o Uruguai, ele tem uma relação Não. muito próxima com o Uruguai, Godin, né? Jimenez, É. até o próprio Cebola Rodrigues, que jogou aqui, né, que jogou no Atlético também. Então ele sempre foi muito sul-americano. Então ele sempre falou esse espanhol da América do Sul, não o espanhol da Espanha. Ele entrava falando assim e sempre acompanhou o futebol brasileiro, gosta de brasileiros, né? Então é um cara sensacional e eu peguei toda essa ascensão dele, digamos assim, né? Porque eu lembro que o Antoine, de agosto até dezembro, ele era aquele jogador acho que o Atlético pagou 35 milhões de euros nele. Uhum. Então essa contratação foi um pouco questionada pelo valor que vinha da Real Sociedade. E ele, em muitos jogos, ele entrava, fazia gol e voltava para o banco. O Simeone não colocava ele. E eu lembro até que ele comentava, né? Pô, o que eu tenho que fazer para virar titular absoluto? E a gente sabe que o Simeone, se não respeita taticamente o que ele quer, independente que faça gol, ele não vai colocar. E houve um jogo em dezembro, o último jogo antes da parada ali para o Natal. Nós fomos jogar contra o Atlético de Bilbao, lá em Bilbao, e a gente vira o intervalo perdendo de 1-0. E o Simeone, na delicadeza dele, no intervalo, aquela bronca monumental, e nós viramos esse jogo para 4-1 no segundo tempo, se eu não me engano, 3 gols do Antoine. E dali para frente, Tati, após a parada do Natal, a gente viu um Griezmann de janeiro a maio, ali a junho, espetacular. E ele acaba indo para a seleção francesa e tendo esse protagonismo também.
Então o Griezmann dali para frente foi assim um crescimento, uma loucura assim, porque nem a gente esperava, né, tanta ascensão dele em tão pouco tempo. Então eu peguei esse processo dele ali, né? E é um cara sensacional, um ser humano, um profissional, fora de série, merecedor de tudo que vem acontecendo com ele. E é a última oportunidade dele, né? Porque ele já anunciou que vai para os Estados Unidos. Ah, eu tive em Orlando agora, Ah, tá sim. lá, sim, já tem lá as placas, faixas e tal, dando a bem-vinda aí ao Antwerp. Interessante foi que ele acabou ficando, porque existia a dúvida que se ele Sim, ia terminar a temporada ou não, né? Mas ele conseguiu convencer todas as partes para ele conseguir ir para os Estados Unidos, mas primeiro sim. terminar a temporada com o Atlético de E tá Madrid. aí mais um jogador, né? Mais um profissional que merece, né, também, né? Uma Champions, né? É um jogador que já fez história no Atlético, que seria legal aí uma despedida do Antoine com, quem sabe, o título. Gui, já encaminhando para o final, tem um cara que esteve em tudo isso do Atlético de Madrid, e eu acho que é um nome que a gente, no Brasil, por não ter muita relação, não fala muito, Uhum. mas que nessa temporada ele ia até deixar um pouco de ser protagonista, mas pelas lesões ele teve que voltar. Esse aqui é o Coque. Ele tem tudo para ser desses jogadores que só vai defender um clube na carreira, que é o Atlético, né? E tu Exato. pegou também esse crescimento do Coque, que hoje é o capitão do time, o jogador com mais jogos na história do Atlético de Madrid. É muito difícil encontrar esse tipo de jogador ainda, né? São poucos os clubes que podem se dar ao luxo de conseguir manter um jogador desse nível, porque o Coque pôde sair para o Barcelona mais de uma vez. É outro que teve essa possibilidade, né? E ele acabou fazendo toda a carreira no Atlético e tudo indica que vai continuar até terminar a carreira aí. É muito difícil encontrar um caso desses, né? É muito difícil, Tati. E o que eu falo, existiam alguns jogadores ali dentro do plantel do Atlético que eu olhava e dizia assim: não, não pode ser isso aqui, gente. Esse profissionalismo, essa intensidade todos os dias, os caras são incansáveis. O Coque é um deles. O Coque, todos os treinos, todos os treinos, todos os jogos, intensidade do começo ao fim, um profissionalismo absurdo. E a gente percebe, né, que ele tem esse sentimento pelo clube. Ele foi criado ali dentro. Então, o Coque era um torcedor, sempre foi, né, um torcedor dentro de campo. Tanto é que, né, foi capitão do Atlético aí por muito tempo. E é legal a gente estar dividindo o campo com jogadores assim. Então eu percebi em campo essa identificação do Coque com o clube, e a gente percebia, né, a torcida, enfim. E é um caso muito difícil, né, Tati, de hoje, de nós vemos no futebol, porque hoje em dia é muito difícil alguém começar a carreira num clube e terminar no próprio clube, né? Então o Coque está encaminhando para isso, merecedor de tudo que aconteceu na vida dele, um ser humano sensacional, um profissional fora de série. Eu, poxa, tive, né, o privilégio de estar ali um ano e meio com ele. Eu dizia a gente assim, cara, ele não descansa, não. Nós tínhamos alguns jogadores na equipe que não descansavam. Ele, o Gabi, né, que era o nosso time capitão, eram jogadores que no dia a dia, no treinamento, uma intensidade absurda. Então, assim, eu me espelhava nesse tipo de atleta, porque eu dizia, olha só, esses caras não estão aqui por acaso, né? Ele não está tendo essa história no Atlético por acaso. Então, se ele até hoje está contando ali para o Simeone, é isso, né? Esse perfil que ele tem de trabalhador, de profissional. Então, poxa, Coquinho, chama de Coquinho. Coquinho aí é um cara fora de série. Gui, muito obrigada pelo papo, por contar e dividir um pouquinho dessas histórias com a gente. Imagino que tu vai estar na torcida pelo Atlético nessa eliminatória da Champions. E como tu disse, que a gente possa ver um muito bom jogo, porque os últimos Atléticos Barcelona, principalmente em eliminatórias, nos deixam muito gol, né? Vamos ver se Exato. a gente vê um desse também. Não, não tenho dúvida. Será um grande jogo e quando eu estiver para o Madrid, Tati, seria um prazer aí te encontrar, porque acompanho teu Com trabalho há certeza. bastante tempo e infelizmente, né, não tivemos a felicidade de nos encontrarmos aí nos bastidores do futebol, mas seria um prazer porque eu sou muito fã do teu trabalho. Com certeza, fica marcado, com certeza. Perfeito. Obrigada, Obrigado, Gui. Tati. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.